Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje estamos aqui com a Ana Luísa Cunha Campos. Ela é de um grupo importante familiar lá de Brasília e fez um processo de sucessão e ela generosamente vai nos conceder um pouco do tempo para contar um pouco como foi esse processo de sucessão dela e da família dela e o que ela pode nos inspirar, nos ajudar a que outras famílias percorram essa mesma jornada, esse mesmo percurso. Olá, Ana, tudo bem? Como é que você está? Não, tudo, e você? Tudo jóia. Obrigado, Ana. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É muito bom e sei que você é uma pessoa super ocupada. Assim, obrigado pelo seu tempo aí. Ana, em primeiro lugar, assim, eu prefiro que seja com suas palavras que com as minhas. Conte um pouco do seu contexto, quem você é, por favor. Pois não. Eu me chamo Ana Luísa Cunha Campos Diegues, sou advogada, administradora do Centro de Convenções Israel Pinheiro, aqui em Brasília, e acionista do Grupo Arca, que é uma empresa familiar que teve início em 1974. O meu pai, Arnaldo Cunha Campos, ele veio para Brasília em 1960 como pioneiro, atendendo um chamado do JK, né, que é mineiro também, e empreendeu na área imobiliária. Primeiro, ele empreendeu empreendimentos que eram relacionados à medicina, porque ele era médico, e depois na área comercial, hoteleira e de eventos. Hoje nós administramos 3 hotéis da rede Meliá, torres comerciais e 2 centros de convenção e eventos. Ana, ainda com o doutor Arnaldo, saudoso doutor Arnaldo, né, que eu tive o prazer de conhecer, uma figura, podemos dizer, até emblemática do tamanho da cultura e do espírito empreendedor dele, né? Ainda com o doutor Arnaldo, vocês começaram a fazer um processo de sucessão. Conta um pouco pra gente os desafios que vocês enfrentaram e os benefícios que vocês colheram com esse processo de sucessão. Os meus irmãos e eu fizemos o programa de desenvolvimento de acionistas da Fundação Dom Cabral em 2018, 2019, que foi a oportunidade em que a gente conheceu o Matheus, né? E tivemos a felicidade, eu digo assim, de concluir o programa com um acordo de sócios que foi assinado por todos os membros da família no final de 2019. Então, eu digo que o maior desafio que nós passamos foi no começo, o meu pai, que é o fundador da empresa, estava muito desconfortável com a nossa busca, né? Em conhecer, nivelar informações e, no fundo, se preparar para assumir o papel de acionista. Mas, à medida que o processo foi desenvolvendo, ele percebeu que a nossa real intenção e o valor que dávamos a ele e ao seu legado. E aí ele foi se abrindo e, quando terminamos o programa, ele já era um grande entusiasta e incentivador do processo, que vamos dizer que é um processo de governança, né? E, principalmente, foi muito amigo do Matheus, seu, né? Muita admiração por vocês. Isso facilitou o processo. Mas as dificuldades foram muitas, Ronaldo, porque em 2020 veio a pandemia e não bastasse os enormes desafios e prejuízos que todas as empresas passaram, e a nossa, tendo em vista que os negócios são extremamente prejudicados pelo lockdown, né? Hotelaria, eventos e mesmo o aluguel de imóveis, com quase todo mundo fechado, nós tivemos a nossa maior perda, que foi o falecimento do meu pai de Covid no meio do ano, como você sabe. Então, eu digo que se não fosse o trabalho que nós fizemos com vocês, com a Dom Cabral, eu não sei onde nós estaríamos hoje. É lógico, Ana, que passar por uma perda dessa e de uma figura tão presente, né, como o Dr. Arnaldo, em si já é um evento muito dramático, sofrido, e por mais que as pessoas da família e o ser humano de uma forma geral, eles até se unam nesse momento de sofrimento, mas eu imagino e gostaria, se for possível, de explorar isso um pouco, que a previsibilidade que foi construída antes gerou algum tipo de esteio. Com certeza, porque o contexto já muito difícil da perda dele. Com a pandemia, pior ainda. Então, se não fossem os passos que a gente deu antes de tudo isso nos acontecer, efetivamente nós não estaríamos hoje onde estamos, já recuperados, seguindo em frente, tendo de volta, né, os nossos, digamos, faturamento dos níveis da pré-pandemia. Foi tudo de uma forma muito suave, muito serena, apesar da perda, apesar do impacto de tudo que nós estávamos vivendo, a sensação de estar vivendo um pesadelo
mas um pesadelo apoiados. Nós tínhamos um chão. E acho que tem outra questão, e aí independente, evidentemente, da perda ou não, mas que acho que vocês tiveram tempo de alguma forma, discutir em conjunto, discutir em família mesmo, alguma questão de legado, né, Ana? E como que é isso para vocês hoje, o legado? Dele, que foi uma bênção extra, né? Ele pode dizer o que ele queria para a empresa, o que ele queria como processo de sucessão. Os nossos desafios não terminaram. A gente, além de buscar hoje retornar aos níveis da pré-pandemia, a gente vive uma constante busca por inovação, atualização, qualidade no que a gente faz, né? A gente quer ser referência em Brasília nos ramos que a gente atua, além de termos a preocupação com a formação dos 11 netos, né, Ronaldo? E a sucessão na terceira geração. Se houver, saber se haverá entre os 11 alguém que se interesse, que permaneça. Então, tudo isso, a gente tem uma sorte muito grande de ter a ABC para nos apoiar, nos direcionar e nos incentivar nessa busca no momento de tranquilidade, serenidade e não no momento em que o circo está pegando fogo, vamos assim dizer, né? Ana, você falou uma questão que eu acho muito interessante, quando a gente conversa com famílias, acho que esse é um ponto muito central e às vezes pouco percebido pelas pessoas, mas você trouxe isso, eu acho isso muito significativo. O que você chamou de bênção de ter discutido o legado com o seu pai presente, dizendo o que quer. Eu gostaria de perguntar um pouco sobre isso. O fato de vocês terem tido isso, que você chamou de bênção, de ter o Dr. Arnaldo ali discutindo junto com vocês o que ele gostaria para o futuro enquanto legado da família, obviamente sua mãe presente também, tudo. Em que isso ajuda a relação entre vocês irmãos agora, mesmo posteriormente a essa perda, agora que vocês estão efetivamente, são a instância de poder da empresa? Não há dúvidas, como eu disse, o caminho a rota já estava traçada, a gente só precisava caminhar. Então uma tranquilidade, é uma segurança, é a certeza de que a gente vai para o lugar certo, que a gente refletiu sobre essa rota no momento que não era de crise, ouvindo a pessoa que criou tudo aquilo dizer aonde ela queria que nós chegássemos. Então não há outra palavra que não seja bênção. Ana, vocês são um exemplo que eu reputo dos mais exitosos, né, dos melhores, em termos de tem um acordo de sócio e esse acordo de sócio é praticado, não é? Eu acho interessante isso. E para a gente falar de futuro, vocês estão praticando o que vocês combinaram nesse acordo de sócio. Isso é muito legal de ver, não é? E sim, e mesmo aquilo que nós, naquele momento, era uma rota a ser tratada, digamos, desenhada, agora a gente está vivendo um momento de olhar para esse acordo no meio da caminhada e ter também o apoio de pessoas que estiveram conosco desde o começo, desde quando ainda era uma rota desenhada. Agora nós estamos trilhando esse caminho, a gente olhar para o acordo e comparar, é isso que nós estamos fazendo? É preciso algum ajuste aqui, acolá, algum atalho que a gente possa pegar. Então, isso é muito significativo e é muito tranquilizador. Ana, para a gente encerrar aqui, o que é que você poderia falar para as pessoas que estão nos assistindo, para as outras famílias empresárias, em termos de conselho, de pensem nisso, o que você pode dar de dica para a gente? Se eu pudesse dar um conselho para outras famílias, eu diria, não deixe para depois. A perenidade da sua empresa, a harmonia da sua família, depende do trabalho que deve ser feito hoje, de forma consciente e aberta, no momento presente. Não deixa para depois. Esse é o meu conselho. Obrigado, Ana. Pessoal, hoje a gente viu um exemplo concreto de uma família que pensou de uma forma ainda anterior a um evento dramático que eles sofreram sobre a sucessão, sobre a governança, e eles colheram frutos bons mesmo apesar deste momento dramático em termos de relação familiar. Eu acho que isso é uma história, a história da Ana, a história da família dela, a história do Grupo Arca, é algo que pode inspirar vocês a agir agora, como a Ana falou, agir agora para prever o futuro. Esperamos que isso possa, de alguma forma, ajudá-los a tomar uma primeira atitude. Vamos pensar o futuro, nós nos encontramos nos próximos vídeos. Obrigado.